Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Nosso trecho do evangelho de hoje é a sequência do primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus e a resistência de Pedro em aceitar o Messias servo, humilhado, que passará pela paixão e pela morte de cruz. A incredulidade dos discípulos se manifesta na atitude de Pedro, que tenta dissuadir Jesus de prosseguir o seu caminho. O evangelista, nos versículos anteriores ao trecho de hoje, observa Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro traduz a concepção comum de uma pessoa religiosa do tempo de Jesus, a saber, era inconcebível para um judeu pensar num Messias que tivesse que passar pelo sofrimento e a morte. Por essa razão, certamente, o anúncio da paixão e morte de Jesus foi frustrante para Pedro, assim como para os demais discípulos de modo geral. O Messias anuncia a sua própria paixão e morte. Esse Messias, que anuncia a sua própria paixão e morte, não é o Messias que Pedro esperava ter encontrado. O ensinamento de Jesus não tinha penetrado no mais profundo do coração de Pedro para converter a sua mentalidade e a sua concepção do Messias, e do Messias, sobretudo, mundano, que resolveria os nossos problemas socioeconômicos, transformando tudo em pão para matar a fome das pessoas. O Messias que seria o provedor de nossas necessidades materiais. Para Pedro, o Messias era um homem que não estaria, submetido ao sofrimento como nós, comum dos mortais, estamos submetidos ao sofrimento. Por isso é que Jesus o acusa de não pensar as coisas de Deus, mas pensar de modo puramente humano, sem se deixar iluminar e mover pela vontade de Deus
manifestada na pessoa de Jesus. Por isso vale a pena retomar essa citação, essa palavra dura de Jesus a ele: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Nos relatos da tentação de Mateus e Lucas, o demônio também tenta dissuadir Jesus de prosseguir o seu caminho, de realizar a vontade de Deus, e mais ainda, Satanás, no relato das tentações, tenta dissuadir Jesus de realizar a sua missão como servo, e tenta fazer com que Jesus use da sua condição divina em benefício próprio, coisa que Jesus rejeita terminantemente, vencendo todas as tentações. Há condições indispensáveis para seguir Jesus: liberdade e confiança nele. Se alguém quer me seguir, diz o Senhor, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo não significa negar-se ou anular-se, nem tampouco negar a própria história. Mas renunciar a si mesmo é viver a existência humana impulsionado por esse dinamismo de entrega radical da vida a Deus e ao próximo. Renunciar a si mesmo é a opção por viver a vida de Deus e a vida em Deus, sem perder o que lhe é próprio. É viver o caminho de Jesus como graça. Enfim, renunciar a si mesmo é renunciar a todo tipo de egoísmo para ser como mestre. Mais adiante, no versículo 26, o Senhor faz uma dupla pergunta: de que adianta o homem ganhar um mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Essa frase, Santo Inácio a repetiu muitas vezes ao jovem Francisco Xavier. Mais tarde, São Francisco Xavier, cuja memória nós celebramos em dezembro, no dia 3 de dezembro, se tornou um grande missionário. Um homem que foi capaz de renunciar a todo tipo de vaidade para se deixar conduzir unicamente pelo Espírito de Cristo que Deus derramou no seu coração e que Deus derrama no coração de cada um e de todos nós. Que Deus abençoe a todos nós e que nós saibamos viver a nossa existência resistindo à ideologia do indivíduo que fecha a pessoa em si mesma e a uma ideia de bem-estar que prescinde dos outros, assim como a ideia tão presente no nosso mundo de felicidade sem os outros. É no serviço, na entrega de si mesmo, que a pessoa encontra a sua plena realização. É deixando-se conduzir por Deus que a pessoa se sente verdadeiramente livre. Que Deus conceda a todos nós essa grande graça. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.